Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aí para a gente gravar mais um vídeo falando do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, que é o último volume, né? Tem bastante tempo que nós não gravamos aqui e hoje a gente voltou para fazer a lição de maneira resumida, né? Nós vamos falar do assunto, vamos indicar as leituras bíblicas e caminhar aqui juntos, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a lição 9, para a gente não tomar muito tempo. Vamos aí já fazer um resumo geral do assunto. O assunto é redenção. Eu já havia dado uma olhada prévia aqui. Vamos falar então o que é a redenção, né? O título já é Fundamentos da Fé Cristã. E aí hoje nós vamos falar da redenção, parte 1. E aí os assuntos gerais que nós vamos tratar aqui. Como a obra de Cristo feita no tempo se aplica na eternidade? Como os santos do Antigo Testamento foram justificados? Por que o que Cristo fez há 2000 anos ainda tem valor? O que é o Espírito Eterno? Então são esses assuntos que a gente vai falar aqui. E a indicação bíblica é Hebreus 9, versículo 14. Lembrando sempre que ao longo da leitura essa indicação bíblica pode ser que apareça aqui para a gente ler ou alguma outra indicação bíblica e daí a gente lê para ampliar aí o assunto, tá certo? Então vamos caminhar aqui. No livro de Efésios, Paulo nos dá um relato de como Deus agiu com Cristo após sua morte redentora. Ele diz que Deus exerceu em Cristo a suprema eficácia do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, de 20 a 23. E colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus exerceu seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Portanto, o tempo e o espaço não o limitam mais. Após a sua ressurreição, Cristo está na dimensão de Deus, a eternidade, acima de todas as coisas. Esse Senhor maravilhoso foi dado à igreja, que é seu corpo, a plenitude, e teve a sua obra feita no tempo e espaço, introduzida na eternidade. Hoje há um homem na glória, Jesus, que está sentado à destra do trono de Deus. Indicação bíblica, Hebreus 12, 2. O trono de Deus está no terceiro céu, o qual o homem natural não sabe nem consegue localizar. As coisas relacionadas a Deus não estão nas dimensões conhecidas por nós, estão na dimensão espiritual. Podemos ter um antigozo da dimensão divina vivendo no Espírito, desfrutando aquele que enche tudo em todas as coisas. Deus tem um propósito eterno e imutável e conta com o homem para cumpri-lo no plano eterno de Deus No plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. Jesus é a porta e o caminho que conduz o homem à glória de Deus Pai. João 14, 6. O Filho de Deus, por sua obra redentora, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Em Hebreus lemos: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes, a nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aos olhos de Deus,
Todas essas coisas já são realidade, já aconteceram e tudo está em sujeição sob seus pés, pois ele vive na dimensão celestial e eterna além do tempo. Então agora vamos continuar lendo os assuntos. A obra de Cristo, a encarnação, viver humano, morte na cruz e ressurreição foi realizada no tempo uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi oferecido pelo Pai, pelo Espírito Eterno, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Essa é a leitura de referência, Hebreus 9:14. A obra de Cristo, encarnação, viver humano, morte, cruz e ressurreição, foi realizada no tempo uma vez por todas. Ele não precisa morrer outras vezes. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Versículo 26. Vamos agora continuar nossa leitura aqui. Quando lançado na eternidade, o que Cristo fez obteve o valor eterno. Isso valeu no passado, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, que precisava regularmente trazer animais para o sacrifício pelos pecados e pelas transgressões e culpa. O sangue desses animais era para a substituição de quem pecou. Os sacrifícios de animais só tiveram eficácia para a remissão dos pecados do homem porque Cristo se ofereceu pelo Espírito Eterno a Deus, o que serviu não só para o futuro, isto é, para os pecados que ainda seriam cometidos, mas também para o passado, ou seja, para os que foram expiados pelo sangue de animais no Antigo Testamento. Quando Deus olhava para o sangue de bodes e bezerros no Antigo Testamento, via o sangue de Cristo, embora este ainda não tivesse sido derramado naquele tempo. Deus já o via porque fora lançado na eternidade. Mesmo no Novo Testamento, se não fosse pelo Espírito Eterno, Cristo teria de morrer cada vez que eu e você pecássemos. Podemos pensar, se a morte de Cristo é a morte de uma pessoa por outra pessoa, ele teria de morrer tantas vezes quantas pessoas há no mundo e por tantos pecados quanto cometemos ao longo do tempo. Porém, sua redenção valeu uma vez por todas, porque foi lançada na eternidade. Graças a Deus, pois Cristo se ofereceu a Deus uma vez por todas como sacrifício pelo Espírito Eterno. Todos os dias, sempre que erramos ou pecamos, podemos dizer: ó Senhor Jesus, perdoa-me. Que teu sangue venha me purificar. Não precisamos que Cristo morra outra vez. Apocalipse fala daqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Segundo o nosso pensamento linear, Cristo não morreu desde a fundação do mundo, e sim há cerca de 2000 anos. Mas quando se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, seu sacrifício foi lançado na eternidade e para Deus passou a valer para todo sempre, desde a fundação do mundo até o futuro. O Cordeiro morreu por nós. Ainda em Apocalipse, João escreve: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Capítulo 5, versículo 6a. No original grego, o tempo verbal de tendo sido morto é tendo acabado de morrer. Como ele poderia ter acabado de morrer se já morrera tanto tempo antes de João ter esta visão? Tudo isso é a redenção de Cristo, realizada no tempo, porém lançada na eternidade, pelo Espírito Eterno. Na eternidade, a redenção vale por toda a vida e é por toda a criação. Todos os dias, quando nos voltamos ao Espírito, nós, homens temporais, conseguimos ter contato com Deus, que está na eternidade. Quando dizemos: ó Senhor Jesus, nós contatamos por meio do Espírito Eterno. Nós o contatamos por meio do Espírito Eterno. Graças a Deus por essa revelação. Esse Cristo maravilhoso potencializa nossas chances de alcançar a maturidade
e cumprir o plano de Deus. Isso não é apenas para a liderança, e sim para todos os irmãos e irmãs, principalmente os que se acham mais fracos e não merecedores do galardão que nos aguarda. O plano da salvação de Deus é para todos nós, todos os que o buscam e almejam ser vencedores. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa lição foi a lição 9 sobre a redenção. Graças a Deus.